E gostaria de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o professor Ayrton Abrão Martim. Ele é da Universidade Brasil e o laboratório dele é a espectroscopia vibracional biomédica. E ele vai nos falar sobre espectroscopia Raman aplicada ao estudo de eficácia de produtos dermocosméticos. Então, primeiramente, Daniele, agradeço a todos o convite, né, de estar podendo participar desse evento. Vocês estão vendo a minha imagem ou só o screen? Só o screen, a sua imagem não. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá me ensinando a fazer isso. Um momentinho só. Agora vai? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Beleza. Então, mais uma vez, assim, agradeço aos organizadores o convite por estar falando um pouquinho sobre o que eu faço dentro da Universidade Brasil e que eu faço dentro da minha empresa Dermoprobes. Então, o tópico hoje, como você mesmo falou, é o estudo de eficácia de produtos cosméticos e dermocosméticos utilizando a espectroscopia Raman com focal in vivo. Um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu sou físico, fiz meu doutorado na Universidade de Toronto e na Unicamp. Aí depois passei 4 anos de pós-doc no Instituto Max Planck, em Stuttgart. Hoje eu coordeno um programa de pós-graduação em engenharia biomédica e tenho atuado fortemente aí na questão de formação de recursos humanos, né? E acho que esse é o grande ponto nosso aí dentro da questão de transmissão de conhecimento, né, informações de recursos humanos. E, concomitante a isso, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de abrir uma empresa, no qual hoje eu presido, que é a Probes, que é justamente dentro dessa parte de análise de produtos cosméticos, que é onde eu vou estar abordando, que foi uma grande oportunidade de estar aplicando tudo que eu fiz em doutorado, mestrado e graduação dentro da área de conhecimentos, né? Então, para contextualizar um pouquinho, por que utilizar a técnica de espectroscopia Raman para você estudar ou verificar a eficácia de produtos cosméticos, né? Então, em termos de contextualização, é importante que a gente conheça um pouco quais são as técnicas convencionais para que você faça esses estudos, por exemplo, de permeação ou mesmo o estudo de hidratação de produtos. Então, em termos de permeação de produto na pele, uma das técnicas mais importantes que existe é a técnica de célula de França. A técnica de célula de França nada mais consiste do que você colocar uma membrana, essa membrana pode ser uma membrana sintética que ela simula uma pele, ou pode ser um pedaço de pele de ser humano, ou mesmo modelo animal. Nessa questão de modelo animal, é importante salientar que o Brasil hoje proíbe, né, e as empresas da área cosmética não autorizam a utilização de modelo animal em nenhum desenvolvimento de produtos cosméticos. Então, nós, no nosso laboratório, na nossa empresa, nós não utilizamos nada proveniente de modelo animal, né? Mas essa célula de França pode ser utilizada isso, e a técnica consiste em você colocar a sua formulação nessa estrutura, e no líquido aqui abaixo, você fazer depois uma análise por HPLC para verificar se esse produto penetrou, permeou dentro dessa membrana. A desvantagem de você utilizar um sistema desse, primeiramente, é que ela não pode ser utilizada em vivo, o que já elimina bastante as possibilidades, né? Outra questão é que depende muito da preparação dessa membrana, como ela é feita, né? Alguns grupos retiram a primeira estrutura, que é o stratum corneum, que é justamente a barreira cutânea que vai proteger a pele de permeação, deixando livre só a epiderme. E com isso, então, você não tem exatamente uma membrana que representa a pele humana em vivo.
e não considera, portanto, todos os processos metabólicos também envolvidos dentro do processo de interação do ativo com a pele. E, por último, ela não tem uma resolução espacial. Eu não consigo saber, por exemplo, se um produto ele penetrou até qual região da pele. Eu só consigo saber se ele atravessou ou não atravessou. E muitas vezes, as empresas parceiras, eles querem saber aonde que esse produto, aonde que esse ativo foi entregue. Uma outra técnica que você faz também, o estudo para determinar a permeação do produto, é o tape stripping. O tape stripping é uma técnica simples, no sentido que você espalha o produto na região que você quer analisar, né? Aí depois você coloca justamente um tape aqui, faz uma homogeneização, uma certa pressão, e vai tirando, como se fosse com uma fita crepe, né? Você vai tirando camadas dessa pele, e você está sempre tirando essas camadas aqui com esse tape strip, adesivas aqui dentro da região do stratum corneum. E depois você analisa esse tape com as técnicas de espectroscopia, por peso, por microscopia, para detectar a quantidade e a presença de produto em cada fita dessa que foi removida. Claramente aqui a gente já percebe que a grande desvantagem de uma técnica densa é que ela não permite a identificação da permeação de produtos em camadas mais profundas, ou seja, ela está simplesmente só trabalhando aqui na região do stratum corneum, né? E aí ela está muito limitada, se você quiser fazer, por exemplo, um estudo com dermocosméticos. Se você pensa em termos de hidratação, a técnica mais comum é o sistema de corneometria, né, que nada mais é do que medir a constante dielétrica da pele, né, uma medida de capacitância. Então, você tem um sistema, uma ponteira, que aqui você passa uma corrente, e aí você vê essa mudança de capacitância na pele. Só que você sabe que, dependendo do produto que você aplica, isso vai te dar resultados falsos, porque esse produto também vai mudar essa impedância, vai mudar essa corrente elétrica, e, consequentemente, vai influenciar a sua leitura, dando dados imprecisos de aumento ou diminuição de hidratação que não corresponde à realidade, porque ela não está medindo exatamente moléculas de água, né? Então, essas são as técnicas mais convencionais para estudo de permeação e para estudo de hidratação. Aí, tendo em vista essas desvantagens, né, foi aí que nasceu a nossa proposta, que primeiro era uma linha de pesquisa dentro da universidade, e depois, por uma demanda do Boticário, né, a gente começou a montar uma startup, e aí fundamos a Dermoprobes justamente para fazer um estudo com uma precisão e uma sensibilidade maior, né? Porque a questão principal é ter certeza dos efeitos de modulação bioquímica ou permeação baseada numa estrutura molecular, não baseada em outros dados biofísicos. E aí é por isso que a gente tem, né, o nosso logo Confocal Raman Spectroscopy Inside, que isso quer dizer que quando aquele produto foi testado pela técnica de espectroscopia Raman, é porque você tem certeza que aquele produto tem uma eficácia comprovada do ponto de vista molecular. Essa é a proposta aí da nossa linha de pesquisa e da nossa empresa. Então, essa aqui é a infraestrutura hoje da nossa empresa, e junto, né, aqui também a gente utiliza essa estrutura como sendo uma estrutura parceira da Universidade do Brasil em termos de laboratório. Então, meus alunos de mestrado, meus alunos de doutorado, eles fazem a pesquisa aqui dentro da empresa. Então, nós temos uma área hoje de 250 metros quadrados, com toda a infraestrutura de recebimento de voluntários, parte de análise de dados, todo o sistema de internet, toda a parte estruturada, inclusive com todas as questões hoje de biossegurança no recebimento de voluntários, né? Porque o que a gente trabalha são com seres humanos, então todas as medidas são realizadas em vivo, após a aprovação do Comitê de Ética,
em seres humanos. Então, todo o aparato de biossegurança preconizado aí pelo governo do estado, pelo Ministério da Saúde, pela OMS, no recebimento desses voluntários, com todos os EPIs necessários, né, com máscaras, face shield, para fazer a realização da análise desses voluntários. Eles têm esse cuidado. Em termos de equipamentos, hoje a Dermoprobis possui vários instrumentos, e acho que é importante salientar que todos esses instrumentos foram obtidos pela empresa utilizando recursos próprios. Nós não temos nenhum equipamento adquirido por agências de fomentos. Então, todos esses equipamentos, um sistema de espectroscopia Raman confocal com 2 lasers de excitação para medidas em vivo da Rivers Diagnostic, foi obtido por nosso sistema financeiro. Um sistema da Oriba Explorer também para fazer análise em vivo e ex vivo com 3 lasers de excitação, também foi assim. Mais recentemente, nós adquirimos um sistema da TA, 2 sistemas, na verdade, um sistema de DSC e um sistema de TGA, justamente para complementar os estudos que a gente faz na área cosmética ou dermocosmética, entrando um pouquinho agora na área farmacêutica, fazendo um pouco de análise térmica, né? E, por último, esse equipamento agora, que é um sistema de FTIR com ATR da Bruker. Então, o parque de equipamento nosso hoje, ele é razoável, né? E a gente consegue aí abordar um campo extremamente interessante do ponto de vista tecnológico e de geração de conhecimento e tecnologias, né? O nosso time hoje é composto de 6 funcionários, onde o Lázaro, ele é biomédico, né? Tem doutorado em engenharia biomédica. A Daniele é física, com doutorado em física. O Gustavo fez ciência de computação, mestrado em engenharia biomédica e está fazendo doutorado em engenharia biomédica. A Nádia, ela está terminando a graduação dela em biomedicina. A Ritiane está fazendo um curso técnico e ela é a nossa analista de Raman. E também, com recursos próprios, não é agência de fomento, nós temos alunos de iniciação científica, como é o caso aqui da Fernanda, o qual a Dermoprobis suporta uma bolsa de iniciação científica para ela. Então, a minha palestra aqui hoje vai abordar basicamente esses 2 instrumentos. O que fazemos com o sistema Raman confocal em vivo e o que fazemos com Raman confocal ex vivo, certo? Primeiramente, para aqueles que não conhecem, né, o que é a tal da espectroscopia Raman, né? O que é o Raman? Então, de uma maneira muito simplista, né, o efeito Raman nada mais é... Aqui eu teria que ter um vídeo para mostrar, mas não sei por que não está indo. O sistema Raman, deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Não. Bom, o efeito Raman nada mais é do que o espalhamento inelástico da luz, de uma luz coerente, no caso um laser, com as moléculas. A partir do momento que você interage a luz do laser com essa molécula, você tem o espalhamento elástico, o Rayleigh, e o espalhamento inelástico, que pode ser Stokes ou anti-Stokes, dependendo do nível de energia de excitação que aquela molécula está. E nós medimos, então, esses sinais, e você tem, consequentemente, um espectro vibracional. Esse aqui é um espectro vibracional da pele, onde cada modo desse, cada pico desse, corresponde a uma vibração da molécula dos constituintes da pele. Então, na vibração molecular, você tem, então, frequências características que vão depender da massa e da constante de força de ligação entre elas. E cada uma, então, tem a sua frequência, como se fosse um movimento de oscilador harmônico, né? Massa mola. Você tem as suas frequências características. Por isso que a gente fala que a espectroscopia Raman é a impressão digital de uma molécula. Então, baseada nessa impressão digital da molécula, é que todos os efeitos que a gente consegue ver ou consegue estudar é baseado, certo? Por exemplo, se você pega, então, uma pele, né? Aqui você tem todas as camadas e estruturas da pele. Aqui você tem um microscópio invertido, a sua objetiva. Essa primeira camada é a região do stratum corneum,
estrato lúcido, e aí vem aqui toda a parte da epiderme, e por fim a derme. Como nós utilizamos um sistema de espectroscopia Raman confocal, nós temos a resolução espacial em cada uma dessa camada. Consequentemente, a gente consegue obter espectros Raman em diferentes profundidades até a região da derme, com o espaço que a gente quiser. No caso aqui, eu tenho espectros de 0, 2, 4, 6, 8, até 88 microns. E com isso, eu estou indo da superfície da pele, passando pela epiderme, passando pela junção derme-epiderme, até a região da derme. E aí eu tenho todos os espectros característicos, então, com seus modos vibracionais no stratum corneum, na região basal. Melanina é um autoabsorvedor de radiação, então ela mascara os sinais Raman, você vê que você tem um mascaramento aqui do sinal Raman, e por fim você tem a derme, que é um espectro característico de colágeno, porque a derme é constituída basicamente de colágeno, né? Então, você tendo esse conhecimento desses espectros característicos, você consegue, então, fazer esses estudos de eficácia de produto, de efeito de produto, de permeação de produto e outras, né? O céu aí é o limite. A hora que você pensa em termos de hidratação, diferente do que o corneometria faz, nós estamos medindo aqui exatamente as moléculas de água. Quantas moléculas de água eu tenho na pele em detrimento da utilização de um produto ou não, né? Então, eu tenho o espectro Raman característico da pele, eu normalizo o meu dado com relação ao pico de vibração CH da proteína com a água, e com essa equação eu consigo determinar, então, o perfil de hidratação do produto, saindo da superfície da pele até a região mais profunda, antes da utilização de um produto e após a utilização de um produto. E eu consigo saber, então, se eu tiver uma utilização contínua, qual que é o efeito desse hidratante na pele? Como que ele aumenta o conteúdo hídrico, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, em vermelho, antes da aplicação do produto, e depois em azul, com a aplicação do produto. E é interessante notar que você tem esse ganho de área que corresponde justamente ao ganho de hidratação pela utilização daquele produto. E aqui você não tem mais esse efeito. E isso é importante porque aqui é onde termina a região do stratum corneum para esses indivíduos. Ou seja, esse é um produto cosmético porque ele não penetra depois da camada do stratum corneum. Então, ele está fazendo a função dele, que é hidratar a região do stratum corneum, a primeira camada. Uma outra coisa extremamente interessante, eu vou tentar, mas acho que eu não vou conseguir rodar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu... Será que se eu parar desse sistema... Professor, eu acho que... acho que vai. Agora foi. Foi. Então, como que faz o processo, né? Você coloca o braço do voluntário no sistema Raman confocal, seleciona a área que você quer analisar, e em segundos você vai obtendo o sinal Raman, né, da proteína, aqui onde você tem a água, já vai calculando a razão de intensidade desses dois picos e vai te dando o perfil de hidratação. E aqui você vai tendo, então, qual é o nível de moléculas de água que você tem em profundidade e o aumento do conteúdo hídrico. Então, é uma técnica extremamente eficaz dentro desse contexto, né? E a hora que você pensa em termos de água, é muito simplista você falar, hidratou ou não hidratou. A gente está pensando em termos de região de stratum corneum. Mas, na verdade, existem coisas muito mais profundas que isso, né? Existem diferentes tipos de ligação de água na pele. Essas ligações de água na pele dependem da camada da pele que você está analisando, e isso vai variando a quantidade de cada tipo de água pela profundidade. Então, você tem a água que a gente chama água fortemente ligada, água fracamente ligada, água livre, né? Então, você tem, para cada região dessa, você tem aqui várias gaussianas, que você consegue identificar nessas gaussianas qual é o conteúdo hídrico de cada tipo de água. E a gente fez um trabalho interessante, onde nós utilizamos 73 mulheres com em diferentes faixas etárias, né? Por exemplo, jovem, não diabéticas idosas e diabéticas idosas. E a ideia aqui foi justamente tentar entender
dentro desse processo de água fortemente ligada ou água fracamente ligada, qual que é o efeito de você ser ou não ser diabético? Como que isso interfere no conteúdo hídrico da pele? Né? Porque a questão da diabetes aí, ela é extremamente complexa e complicada na pele humana. E esse artigo foi publicado agora, né, em janeiro de 2021, fica aqui a referência, onde você vai ter vários detalhes de como esse estudo foi realizado. E isso aí foi uma tese de doutorado de uma aluna nossa, né, uma aluna minha, no programa de engenharia biomédica. Esse trabalho dela, dessa tese, deu resultado a uma parceria com uma das maiores indústrias mundial na área de cosmético, né? Porque eles desenvolveram um produto e eles queriam saber se esse produto deles conseguia ou não aumentar o conteúdo hídrico de água fraca e forte ligada na derme. Então, baseada nesse conhecimento, nessa tese de doutorado, nós realizamos esse estudo para eles, nós vamos publicar esse estudo agora, está em fase de escrita, né? Onde 3 formulações foram testadas, o P1, P2, P3 e P4. Aqui a gente tem toda a questão de confidencialidade, então não pode estar falando de quais eram os produtos, né? Mas interessante que todo esse estudo foi feito de forma contínua. Então, esses voluntários, foram 30 voluntários, e eles foram utilizando esses produtos durante 30 dias consecutivos. E aí a gente foi analisando qual que era o aumento do conteúdo hídrico em 15 dias e 30 dias para água fortemente ligada, água fracamente ligada e a água livre. E os resultados foram, assim, extremamente importantes do ponto de vista do desenvolvimento cosmético com eles, né? E aí, acho que esse é um dos grandes fundamentos. O conhecimento gerou uma prestação de serviço que gerou uma melhoria de um produto que vai gerar um produto em benefício da sociedade, que esse é o papel nosso, né? A questão de penetração, ele também é extremamente importante. Vocês viram lá no início da minha palestra as limitações que a gente tem ou via tape strip ou via célula de Franz. Então, aqui, quando você faz a análise da penetração de um produto por espectroscopia Raman com focal, você está vendo realmente o ativo específico que está penetrando lá. E a gente não consegue determinar a via de penetração ou de permeação, mas você consegue identificar o produto na região que ele está. Então, esse é um trabalho que também a gente publicou já em 2017, onde foi feito com uma indústria parceira também, tinha alguns ativos de vitamina A, e a proposta era determinar a permeação da vitamina A na pele humana. Então, esse trabalho, essa publicação foi realizada, e só em termos de conhecimento, né, como que isso é feito, você tem um espectro característico da vitamina A, do ativo dentro de todo o emoliente, né, dentro de todo o produto. Você analisa naquela região específica a pele antes da aplicação do produto, depois você aplica o produto. E aí você vai analisar isso em diferentes tempos, porque você quer até ter um conhecimento da cinética de permeação. Então, pode ser depois de 30 minutos, depois de 2 horas de aplicação, 6, 8, 12, uma semana. Cada demanda é uma demanda e cada produto tem o seu claim específico, né? O importante você ver aqui que quando você tem o produto, existe picos característicos no espectro da pele tratada que corresponde ao ativo específico. E aí você consegue, através de integração de área ou intensidade, fazer uma curva de permeação. E aí você consegue determinar a permeação máxima desse ativo, ou no caso dessa vitamina, na pele. E a partir daí você vai melhorando ou não a sua formulação, dependendo do interesse que você quer. Esse outro estudo também foi um estudo extremamente interessante, porque hoje, cada vez mais, a gente está utilizando o protetor solar, a gente não está exposto à radiação solar e, consequentemente, você tem aí um decréscimo de vitamina D no seu organismo, que isso afeta vários outros
sistemas biológicos, né? Então, a proposta desse parceiro era você ter a aplicação da vitamina D3, né, através de transferosomas, para que ela seja aplicada topicamente na pele, que ela permeie a pele. Isso pode estar junto com o seu protetor solar, isso pode estar junto com o seu hidratante, né, e agora vai ser comercializado dessa forma. E a gente fez o estudo para eles, mostrando para diferentes tempos de aplicação, né, qual que era a cinética da permeação dessa vitamina D3. Então, essa faixa aqui corresponde à concentração do produto. Então, nas primeiras 2 horas, você tem uma alta concentração do produto nessa região do stratum corneum, e aí a vitamina D3 vai se difundindo pelas regiões da epiderme, essa passa pela região da junção epiderme-derme, né, onde você tem a melanina, e aí você tem na derme. Depois de 4 horas, você vê que a concentração do produto na superfície diminui drasticamente, você tem um aumento de concentração aqui na região da epiderme e um aumento de concentração aqui na região da derme também. Depois de 6 horas, a redução persiste aqui e aqui também ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir aqui, provavelmente porque agora ela está indo para camadas mais profundas. Então, nós não analisamos depois de 100 microns de profundidade. Talvez aqui você teria agora um aumento de concentração para essa região aqui de 120, 130. Mas isso ilustra, por exemplo, que esse tipo de solução pode ser importante no futuro para a suplementação de vitamina D topicamente, né? E existem outros estudos que a gente faz dentro desse contexto, que são as permeações de vários tipos de vitaminas. Essas vitaminas podem ser nanoencapsuladas, com entregas seletivas e com diferentes tempos de aplicações, né? E aí você consegue determinar, né, que aqui que eu mostro que a célula de Franz não consegue fazer isso, né? Não consegue dar essa variação espacial de concentração do produto. Então, nesse caso, a gente consegue detectar a presença do produto até 40 microns, por exemplo. Aqui, nesse caso, você consegue ver que ele vai de 70 a 80, 90 microns. Depois desse caso, você tem uma redução drástica na superfície e aqui uma maior concentração. Esse outro estudo foram 3 formulações diferentes que o parceiro gostaria que esse produto chegasse na derme. E aí foram 3 formulações testadas e você vê que uma formulação ele entrega na derme, a outra ele para nas primeiras camadas aqui, logo após o stratum corneum, na camada da epiderme, e essa outra ela vai um pouco mais profunda aqui em 58 microns, né? Então, isso ilustra, por exemplo, a melhoria de produto, para você conhecer como que seu produto se comporta. E, muitas vezes, vamos supor que você queira trabalhar com protetor solar. Você não quer que um protetor solar permeie ou penetre em camadas mais profundas. Você quer que o teu protetor solar fique aqui na região do stratum corneum. Então, a gente tem realizado vários estudos demonstrando isso, né? Aonde que em qual profundidade esse protetor solar penetra na pele e aonde ele fica. Dentro desse contexto de permeação também, esse estudo foi muito interessante, que é justamente um dos grandes danos causados hoje em grandes cidades, né? Qual que é a interação e a permeação de poluentes atmosféricos na pele humana e qual é o dano que ele causa? Então, nós fizemos esse estudo também. A gente sabe, por exemplo, que numa cidade como São Paulo ou outras capitais, né, você tem um alto nível de poluição, ou que seja a mesma poluição solar, ou gasosa, ou com partículas sólidas, né? E todos esses graus de poluição, eles interagem com a pele. E eles interagindo com a pele, eles produzem vários danos na pele através de estresses oxidativos, por exemplo. E esses estresses oxidativos, eles têm toda uma alteração a nível de DNA ou de lipídios, causando processos inflamatórios que vão levar a um desbalanço da microbiota na superfície da sua pele, levando a um desenvolvimento de uma dermatite atópica, um eczema ou mesmo um psoríase, né? E até hoje não se
existia nenhum tipo de testes que você poderia fazer em vivo para mostrar a permeação de um poluente na pele. Então, nesse contexto, nós fizemos esse tipo de estudo. Ele foi feito ex vivo, né, com biópsias de pele, onde nós tivemos o controle, a pele sem produto nenhum, depois a pele com poluente, aí a pele com o placebo, onde não tinha nenhum ativo específico, e depois o poluente mais o produto. Esses pedaços de peles, então, foram tratadas por 1 hora com 50 microlitros por centímetro quadrado dessa solução poluente, mantida em 2 horas em incubadora, e depois nós analisamos pela técnica de espectroscopia Raman. E é muito interessante o que você observa, né? Então, aqui, por exemplo, na pele controle, esse é o poluente, né? O sinal do poluente que a gente utilizou, por exemplo, e você vê que na presença do poluente aqui, você tem sinal espectral dele até 84 microns. A hora que você coloca o produto aqui e coloca o poluente e vai medir essa pele depois de 2 horas, você vê que vai tendo uma redução drástica da intensidade do pico do poluente e, basicamente, ele elimina-se aqui em torno de 18 a 16 microns. A hora que você faz a integração da área e calcula a intensidade desses picos, você consegue ver, né, que na região basal controle você não tem um poluente, é 0. Depois o placebo e o poluente, você vê que eles têm uma penetração profunda em camadas, e quando você tem o produto que foi testado, você tem uma redução da presença desse poluente. E aí você vê que a eficácia, então, do bloqueio da permeação desse poluente é em torno de 90%, mostrando que ele funciona e que ele seria um produto com alto nível potencial de proteção cutânea em regiões poluídas, né? Então, e além acho que é importante salientar que, além da permeação, a técnica ela é sensível para determinar também esses efeitos, o que está ocorrendo em termos de dano bioquímico na pele. E se esse produto que está sendo produzido, ele vai atuar para que esses danos produzidos através da produção de radicais livres, eles são ou não eliminados, né? Então, você tem aí todo um conhecimento que você adquire baseado nisso, mas cada tópico desse é uma palestra para ser feita. Outro tipo de poluição que a gente está presente a todo momento, né, durante 12 horas por dia, é a radiação de alta energia, proveniente do seu celular, proveniente da radiação solar, proveniente da tela do seu computador, né, que é a luz azul. Então, nós tivemos aí uma demanda também extremamente interessante para saber e determinar o efeito maléfico da luz azul na pele. Então, a gente sabe que essa radiação visível, que a gente chama de luz azul na pele, ela possui um potencial muito grande para formar as espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas induzem a um dano no DNA. E, consequentemente, ela, penetrando muito mais profundamente do que o VA ou o VB, ela vai atuar também na região da derme. A hora que ela atua na região da derme, ela vai causar dano no colágeno, consequentemente, isso sugere que ela vai contribuir para o dano da sua pele, levando a um envelhecimento precoce, né? A gente sabe também que a luz azul tem várias utilizações dentro da área médica. E aí a proposta é, a luz azul é amiga ou inimiga, né? E qual é a dose necessária para que isso seja um efeito maléfico, por exemplo? Então, dentro desse contexto, né, nós fizemos esse experimento, onde nós montamos todo um sistema para irradiação de luz azul, e o objetivo principal era determinar esse efeito deletério da luz azul nos constituintes da pele humana, até onde isso ocorria. Nós utilizamos essa região palmar, né? Por quê? Porque aqui é a região onde você tem a maior concentração de beta-caroteno.
E o beta-caroteno, ele funciona como um marcador na parte da formação de radicais livres. Então, ele seria um dos nossos marcadores. Então, a gente selecionou essa parte. Então, o espectro Raman foi obtido antes e após diferentes doses de radiação azul. Nós utilizamos uma luz azul no intervalo de 445 a 455. Tivemos o cuidado de medir a temperatura da pele antes e após a irradiação da luz azul, porque o que a gente estava buscando era o efeito da radiação solar, não o efeito da temperatura, né? Então, a gente controlava essa temperatura da pele no momento da radiação, e após a irradiação, era medida, então, o dano causado por essa luz azul. Esse é o espectro, a figura total do que a gente tem antes da irradiação. Então, você percebe-se aqui claramente para diferentes profundidades. Você tem, através de análise de cluster, qual que é a similaridade espectral entre cada espectro desse que é obtido em diferentes profundidades nessa pele. E você vê claramente a formação de dois clusters, né? Um cluster corresponde aqui aos primeiros espectros obtidos, que são provenientes da região do stratum corneum, e os outros mais profundos são os espectros correspondentes à região da epiderme. Então, você vê que esse cluster corresponde ao stratum corneum e esse cluster corresponde à epiderme, e todos como sendo nosso T0, ou seja, antes do nosso tratamento com a luz azul. Após a irradiação de uma dose de 100 joules por centímetro quadrado de luz azul, você já começa a perceber que na epiderme você tem aqui toda uma mistura entre o T0 e o T1. O T1 é tratado com 100 joules. Ou seja, então não existe dano, porque não existe classificação aqui. As letras estão pequenas, mas confie em mim. Você tem aqui T0 e T1 e T0 e T1. Então, você não tem aqui nenhuma classificação. Já na região do stratum corneum, fica muito claro que esse primeiro cluster corresponde a todos os espectros no T0, e esse segundo cluster corresponde aos espectros obtidos após a irradiação da luz azul. Consequentemente, a gente chega numa conclusão que 100 joules pode provocar um dano de até 25 microns de profundidade. Se você aumenta essa dose e vai para 200 joules, a gente percebe que em algumas partes da epiderme não se tem efeito nenhum, todos os espectros estão misturados aqui, mas uma pequena porção da epiderme já se divide em dois clusters, um cluster de luz azul, outro cluster da luz da pele sem tratamento. E no stratum corneum permanece também esse dano, mostrando então que até 45 microns de profundidade você tem um dano aqui em 200 joules por centímetro quadrado. Quando você vai para 300 joules por centímetro quadrado, o efeito é drástico. Você consegue ver aqui que você tem dano na derme, tanto na região da pele, tanto na região da epiderme, quanto na região do stratum corneum. E você vê aqui que a pele virgem volta a ter aqueles dois clusters, stratum corneum e epiderme, e na parte da luz azul, você vê que você tem aqui a epiderme e você tem aqui a região do stratum corneum, mostrando, consequentemente, que 300 joules você tem um dano que pode ser elevado na região da derme. Tá, mas o que significa isso? O que são 100 joules, 200 e 300 joules? Né? Então, a gente sabe que um dia de pico em São José dos Campos, por exemplo, no verão, eu tenho aí 57 joules por centímetro quadrado de radiação azul, de luz azul. Ou seja, 100 joules vai me corresponder mais ou menos aí a um dia e meio de exposição solar de pico. 200 joules, basicamente, vai corresponder aí a uma semana. 300 joules é eu ir para a praia lá em Tamambuca e ficar 30 dias na praia tomando sol, né? E aí eu vou voltar mais velha, mais enrugada. Então, basicamente é isso. Na hora que você coloca isso em termos de screen de computador, é 0.08, 0.5, 0.6, depende da sua tela, depende se você usa aquelas proteções contra a emissão de radiação de luz azul, né?
mas é importante salientar que esses efeitos, eles são efeitos cumulativos, né? E aí as pessoas passam 10, 12 horas em frente a um screen de computador ou uma tela de celular. Quando você pega isso, faz um loading plot, por exemplo, você verifica que um dos marcadores mais importantes nesse componente principal PC1 aqui é justamente a região do beta-caroteno. E você vê que nessa região do beta-caroteno existe um decréscimo muito forte na intensidade desse beta-caroteno, demonstrando então que o beta-caroteno é realmente um dos marcadores interessantes para a formação de radicais livres, tá certo? Um outro tópico extremamente interessante é o processo de glicação. Esse processo de glicação, ele inicia a partir de uma certa idade das pessoas, o que leva você a ter algumas transformações com a idade. E da onde vem esse processo de glicação? E o que é esse processo de glicação? Principalmente daquilo que você come, né? Então, o tipo de alimentação que você está acostumado a ingerir, ele pode ter uma concentração extremamente elevada de radicais livres. Outra questão importante é fumar. E outra extremamente importante é a radiação, desculpa, é a radiação solar. Então, dependendo do tipo de AGS formado, por exemplo, se é o carboximetilizina, o CML, ele vai atuar basicamente nessa primeira camada aqui da região do estratum córneo e estrato granuloso. Se você tiver outros tipos de formação de AGS, que seja, por exemplo, a pentosidina ou glucosipam, eles vão atuar mais na região da derme, onde ele vai diminuir a proliferação de fibroblasto, vai aumentar a apoptose, metallometilproteinase, e, consequentemente, você vai diminuir a elasticidade do seu colágeno, a tua pele vai ficar mais rugosa e vai ter uma degradação maior. Então, todos esses efeitos de processo de glicação, eles estão ocorrendo todos os dias, a partir do momento, basicamente, que você quase nasce, né? E aí tudo depende dessa concentração que você vai ter. Baseado nisso, nós fizemos um estudo que foi determinar, justamente para determinar se a técnica de espectroscopia Raman consegue determinar a quantidade de AGEs na pele. Esse estudo foi feito por um aluno meu de doutorado, lá da Universidade Federal do Piauí, o Antônio Machado, e a proposta desse estudo foi justamente utilizar, na região do Piauí, em Teresina, onde você tem um nível solar extremamente elevado, em 2 grupos. No total foram 100 voluntários. Desses 100 voluntários, o grupo 1, com 50 voluntários de participantes que tinham uma proteção solar, trabalhavam na cidade de Teresina, utilizavam protetor solar dentro do escritório, e o grupo 2 é os indivíduos do interior, onde não se tinha nenhuma proteção solar. E a proposta era justamente determinar essa concentração de produtos finais de glicação em vivo, através da técnica de espectroscopia Raman. E como que isso foi feito, né? Então, ele fez esse projeto, claro, foi aprovado no Comitê de Ética, e aí nós analisamos essas peles ex vivo. Não tinha como trazer 100 voluntários de Teresina para São José dos Campos, onde nosso equipamento estava. Então, nós optamos por fazer isso ex vivo. Nesse processo de ex vivo, nós coletamos 2 biópsias. Uma biópsia foi coletada nessa região superior do braço, que a gente vai chamar de sun exposure, né? Que teve uma alta concentração de exposição solar. E no mesmo indivíduo, nós coletamos uma outra biópsia nessa região, porque ela é protegida do sol. Então, aqui, quando eu faço análise no mesmo indivíduo, nesse processo e nesse processo, eu até consigo determinar aqui qual é a diferença entre o envelhecimento intrínseco ou cronológico, que é esse caso aqui, e o envelhecimento extrínseco. Então, esse estudo, ele já resultou em 2 teses de doutorado e uma dissertação de mestrado. E a gente ainda só analisou um único grupo dele, para vocês terem uma ideia, né? Aqui você vê como que ficou a variabilidade espectral. Esse espectro primeiro aqui
dos indivíduos com proteção solar, né? Essa aqui é a média com desvio padrão do stratum corneum, depois a média, o desvio padrão da região da epiderme, e aqui eu tenho a derme papilar e a derme reticular. A hora que eu vou obter esses espectros, nessa região eu tive uma alta exposição solar, você vê que a variabilidade espectral muda drasticamente comparada com a região que foi protegida. Visualmente, você já consegue ver diferenças entre a região que foi fotoexposta e a região que não foi fotoexposta. Isso aí é uma outra análise. Nesse estudo, a gente concentrou somente na formação dos AGEs. Então, para isso, nós tínhamos o espectro característico da carboxidilmetilizina, da pentosidina e do glucosipam, e aí fomos, então, fazendo uma análise comparativa. Acho que eu esqueci de falar, esse artigo já está publicado agora em 2021, tá? Fomos fazendo uma análise comparativa da intensidade desses AGEs para cada camada da pele, tanto para a parte que foi protegida do sol, quanto da parte que foi exposta do sol. E aí, lá no artigo está tudo completo, né? A intensidade de cada um desses modos vibracionais, a explicação da onde origina, como que se origina e os resultados das nossas conclusões. Então, aqui é mais um caráter ilustrativo do que a gente fez. No processo de diabetes, a glicação ela é extremamente importante, porque no diabético, você tem no geral, uma hiperglicemia descontrolada. E essa hiperglicemia descontrolada é que gera a reação de Maillard, onde você tem a reação da sua proteína com o grupo NH, do açúcar, e em questão de horas, você já desencadeia toda uma reação, e que essa reação vai formar depois, em semanas, esses produtos finais de glicação. A partir daqui, essa reação é irreversível. Você não consegue fazer essa voltar. Até aqui você consegue ainda ter uma reversão, mas a partir do momento que você tem a formação dos AGEs, isso não é possível. Então, esse estudo foi uma outra tese de doutorado, nossa, de uma aluna minha, justamente para verificar o efeito do processo de glicação. Porque ele não atua só na pele, né? O processo de glicação, ele atua em todos os órgãos dos seres humanos. Então, acho que é extremamente importante esse controle desses processos de glicação. A hora que você faz esse estudo, como a gente fez, o que nós temos aqui? Primeiro, nós só estudamos a derme. Então, a gente queria saber no colágeno, por exemplo. Eu queria saber como que a pentosidina e a glucosipam estavam presentes nesses grupos. E, para isso, nós estudamos um grupo de idosos e saudáveis, idosos com diabetes. E aí nós fizemos toda a identificação dos modos vibracionais do pentosidina e da glucosipam para diferentes grupos. É importante salientar, esse espectro em azul aqui é o colágeno da Sigma, 100%, 99,99% colágeno puro, mostrando que nós estávamos justamente analisando a derme, né? Porque grande parte da derme é constituída de colágeno. E aí você vê que nesse colágeno, além da gente mostrar que a intensidade da formação da pentosidina e glucosipam no grupo do diabético, nós mostramos também a degradação de colágeno. E você vê que aqui nessa região espectral, onde eu tenho prolina e hidroxiprolina, eu consigo ver a variação de intensidade desses modos vibracionais, demonstrando um decréscimo da quantidade de colágeno nesses indivíduos. Aqui eu tenho para o jovem, depois para o idoso saudável e, por fim, o idoso diabético. Então, você tem aqui uma redução drástica de colágeno. Lembrando que esses dados todos foram normalizados, foram subtraídos, então todos foram processados da mesma maneira, tá bom? A hora que você calcula, consequentemente, a quantidade de colágeno para cada um, você vê que tem essa drástica redução na área integrada abaixo daquela curva, comparando com o jovem, né? Até os seus 32 anos você tem o seu colágeno intacto, depois você começa a ter uma degradação do seu colágeno, quando você é idoso ele reduz, e para diabético reduz mais ainda. Uma coisa interessante naquela relação espectral é se você fazer a razão de intensidade entre o pico 938 e 922,
que corresponde justamente aqui à prolina e a prolina hidroxiprolina, a hora que você faz essa razão, você consegue determinar a quantidade de água ligada às suas moléculas de colágeno. E aí você vê que para o jovem você tem um nível de conteúdo hídrico, para o idoso saudável você tem maior conteúdo hídrico ligado às moléculas de colágeno, e para o diabético isso se reduz drasticamente. Nossa, mas por que que o idoso tem mais conteúdo hídrico do que o jovem? Né? Justamente porque no jovem as fibras de colágeno elas estão totalmente compactadas e você não tem muito espaço ali para difusão de água. Nos idosos, elas são mais frouxas e aí você tem toda uma parte de difusão de água onde isso pode ocorrer, tá bom? Então, com isso, a gente vê essa outra aplicação extremamente importante. E cabelos, né? Deve ter algum público feminino aí que gosta muito de cabelo, e por que utilizar a espectroscopia Raman em cabelo? Então, a Polícia Federal já faz isso, buscando drogas, buscando vários outros efeitos aí no cabelo. Nós buscamos a melhoria da fibra capilar, e como que a técnica de espectroscopia Raman pode ser utilizado para melhoria da fibra capilar. Então, existe assim uma gama muito grande de efeitos que você pode detectar através da espectroscopia Raman confocal, desde a permeação de um produto, de um ativo, efeito de modulação bioquímica específica, a eficácia de produtos, concentração lipídica, substantividade, mecanismo de redução, análise de mudança estrutural na queratina, photogravation, né, que é a parte de você da radiação ultravioleta, por exemplo, o que acontece com os danos do sol na fibra capilar. Então, basicamente, todo esse tipo de estudo a gente já fez, né, e ilustro aqui uma coisa básica, né, você tem a fibra capilar. Essa fibra capilar, ela é constituída da sua cutícula, do seu córtex e da medula. E é interessante porque quando eu coloco a fibra capilar no sistema Raman, eu consigo sair aqui da cutícula e no córtex até a medula, e eu consigo fazer, então, todo o mapeamento ou trace de produtos nessa fibra capilar. E esse é um espectro vibracional característico da fibra capilar. Aqui nós temos a nossa ponte de enxofre, que é extremamente importante e reflete muito a qualidade da fibra capilar, né? Então, com esses espectros em mão, você consegue fazer, por exemplo, o imageamento da permeação ou dos efeitos bioquímicos em uma fibra capilar controlada, lembrando que Raman não gosta de melanina, não gosta de cor escura. Então, as fibras capilares utilizadas têm que ser albinas ou têm que ser fibras capilares descoloridas, tá bom? Não é qualquer uma fibra que você pode analisar. E aí, a partir do momento que você determina a região que você quer fazer, você pode fazer mapeamentos em diferentes profundidades, e aí obtém, então, o perfil de permeação desse produto ou o efeito bioquímico desse produto. Aqui é um estudo que a gente fez, né, onde nós fizemos um imageamento dessa região aqui da fibra capilar, e aqui você consegue ver onde eu tenho maior intensidade do ativo, vai diminuindo e não tenho mais a presença desse ativo. Então, esse tipo de conhecimento é extremamente importante para a indústria cosmética e como eles conseguem utilizar isso na melhoria dos seus produtos. Outra coisa extremamente importante em fibra capilar é a utilização de óleo, né? Porque o óleo tem várias propriedades benéficas na fibra capilar. Então, nós fizemos um estudo extensivo de vários tipos de óleos e como esses óleos permeiam e até onde eles permeiam na fibra capilar. E com isso, nós fomos determinando claramente, através de sinais espectrais bem característicos, qual era a profundidade que você tinha da permeação desse óleo. Então, a gente fez isso para vários tipos de óleos, determinamos a permeação de cada um, até onde ele permeia
qual que é o efeito que ele tem. E isso aqui, hoje, é a tese de doutorado de uma aluna minha da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela está trabalhando nesses dados agora. Outra questão extremamente interessante de se estudar é o efeito da radiação ultravioleta na fibra capilar, né? E aí, o que você percebe-se aqui é que existe um dano visível na fibra capilar. Então, nesse caso, nós pegamos várias fibras capilares, utilizamos o VA, o VB em diferentes intensidades, e aí nós fizemos uma análise comparativa antes do tratamento com ultravioleta, depois com tratamento e um produto de referência. E aí você percebe, aqui é a pele virgem, né? Você percebe que, ou seja, se o produto fosse 100% eficaz, qualquer uma dessas intensidades estariam próximas dessa curva. Nesse caso, o produto mais eficaz foi esse, que era um produto de referência que existe hoje no mercado, e nesses desenvolvimentos não se teve uma resposta tão boa quanto o que já existe comercialmente. Aqui o claim desse cliente era utilizar produtos naturais, não era utilizar produtos sintéticos para você aumentar a sua eficácia de proteção, certo? Então, tem um claim bem específico para isso. Uma outra questão importante são as unhas, né? Esse trabalho de unha, assim, é extenso. Nós já estamos com mais de 100 unhas de pessoas saudáveis, pessoas com diabetes, determinando as alterações estruturais e moleculares das unhas entre pessoas saudáveis e diabéticos, depois de passar por uma laser terapia de baixa potência, se isso eu consigo regenerar ou não consigo regenerar. E todos esses trabalhos estão vinculados hoje a 3 teses de doutorado. Então, a gente está analisando esses dados ainda. Na verdade, já foram todos obtidos, as amostras já foram todas obtidas, e agora nós estamos na parte de análise espectral desses dados. Mas uma coisa interessante é você também conseguir determinar por espectroscopia Raman se é possível ou não a penetração de um produto específico na unha quando a mulher está usando um esmalte, ou o homem usando uma base, né? Então, dentro desse contexto, nós tivemos uma demanda muito específica que era, será que se eu tiver 1 ou 2 camadas de esmalte e eu colocar um fortificante de unha em cima desse esmalte, esse fortificante de unha vai ultrapassar a camada de esmalte e permear na unha? Então, a gente fez esse trabalho, fez esse estudo, aqui é um espectro Raman característico desse dado, onde você vê que esses primeiros espectros, aqui eu estou variando a profundidade, né? Você vê que esses primeiros espectros correspondem aqui ao esmalte, né? E depois disso você elimina-se, acaba-se a camada de esmalte, e aí você tem, então, as unhas. Isso aqui foi tudo feito em vivo, tá? O voluntário vai lá, coloca a unha e a gente faz todo esse tipo de análise em diferentes profundidades. E a gente determinou, então, nesse caso, que, por exemplo, aqui em Bizu, você tem a unha e o produto, e você vê que o produto permeia até 100 micros a unha sem problema nenhum. Quando você tem o esmalte, percebe-se que existe uma alta taxa de permeação desse esmalte, aí existe um acúmulo do produto. Aí existe um acúmulo do produto aqui na interface entre esmalte e unha, e aí, com o tempo, existe uma pequena difusão desse ativo para dentro da unha. Ou seja... Professor, desculpe incomodá-lo, temos apenas mais 3 minutos por conta das perguntas. Essa vai ser o último slide. Tá bom, então. 9 minutos e 48 segundos. Obrigado. Nada. Então, concluindo, tá vendo? Te disse? Concluindo, assim, existe um alto potencial para você utilizar a técnica de espectroscopia Raman confocal em vivo ou ex vivo na determinação de vários parâmetros dentro da área cosmética e dermocosmética.
eu não vou nem nomear todos, mas eu acho que esse overview que eu dei, ele é suficiente, e aí acho que vai ficar depois disso aí no ar, para vocês, fico aí à vontade depois para perguntas e qualquer coisa, certo? E, por fim, eu gostaria de agradecer. Sabe, o quanto é difícil. E a gente agradece imensamente você dividir o seu conhecimento com a gente, depois de ter passado por esse momento tão difícil. Então, muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Não tem que pedir desculpa de nada, e foi uma apresentação excelente. Obrigada pela sua disponibilidade, por ainda assim, apesar do seu momento, ter feito essa apresentação para a gente. Obrigado, eu agradeço. E, assim, se tiver alguma pergunta, fico aí à disposição. Agradeço mais uma vez o convite de todos aí, professor Leandro, a você. Não, professor Ayrton, eu, na verdade, em nome da Sociedade Brasileira de Biofísica, queria também, né, primeiro enviar um abraço para você, muita força, um momento realmente muito difícil, e agradecer, mesmo numa semana tão conturbada para você, tão complicada para você, você se dispor a vir aqui falar com a gente. Sinta-se abraçada assim, por toda a comunidade, não só a sociedade, mas por toda a comunidade, pela sua coragem de ter vindo hoje aqui para falar para a gente desse trabalho muito legal e interessante que você desenvolve. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a Sociedade Brasileira de Biofísica, da direção, do pessoal que está organizando o congresso, obrigado mesmo pela sua flexibilidade, por você ter vindo aqui compartilhar com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Leandro, e obrigado pelo entendimento. Eu acho que são momentos na vida que mais cedo ou mais tarde a gente passa e a gente tem que ser forte para isso. Sim, sim. Mas, assim, Daniela, fico à vontade para responder qualquer pergunta, qualquer questionamento. Eu sei que o horário já está extremamente avançado, né? Vou entender, mas fico aí à disposição. E, além disso, também, só lembrar o pessoal que semana que vem o professor vai estar de novo junto com a gente, né, professor? Sim, com certeza. A gente vai continuar conversando na semana que vem também. E sinta-se realmente abraçada por toda a comunidade. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniele. Imagina, professor, obrigado. Assim, eu tenho uma mensagem aqui do Y. Wagner, agradecendo pela apresentação, um grande abraço e força, assim como de outra participante, a Renata Kaminski, agradecendo pela palestra e dizendo meus sentimentos ao professor, ok? Obrigado, Daniele. Tem muitas perguntas, mas a gente pode deixar para fazer na próxima semana, sem sombra de dúvida. Eu acho que é mais adequado também. Isso, exato. Exato, com certeza. Tá ótimo. A Ariane também mandou belíssima apresentação, meus sentimentos. Então, pessoal, na semana que vem, o professor Ayrton também estará conosco, e gostaria de agradecê-lo por todo o compartilhamento de conhecimentos e de uma visão diferente, né? Uma empresa que desenvolve trabalho de pesquisa, então, para a gente isso também é bastante importante, sem contar na área de atuação. E agradeço a vocês pela presença, por terem ficado conosco durante essa tarde de sexta-feira e pela participação de todos. Ok? Queria agradecer também você, Dani, por conduzir agora de tarde os seminários.